Olá, bem-vindos a mais uma aula. Agora a gente vai dar uma olhadinha na documentação sobre concorrência e daí a gente vai ver o que acontece quando a gente faz as coisas de uma maneira péssima. Falando em fazer coisas de maneira péssima, no vídeo que eu gravei antes eu esqueci de mostrar o exemplo ruim do negócio que eu queria fazer, né? Que foi aqui, isso aqui. Tá, eu fico devendo pra vocês. Eu vou anotar agora, vou levantar agora e vou anotar que eu tenho que gravar isso depois. Então tá anotado. Espero que quando vocês chegarem nesse vídeo vocês já estejam pensando, ué, do que ela tá falando? Eu já vi esse vídeo. Enfim, vamos ver a documentação então. Vamos ver concorrência no Effective Go. Deixa eu tirar esse código velho daqui e abrir aqui. Concorrência. Share by communicating. Ou seja, o que ele está dizendo? Não comunique compartilhando memória. Ao invés disso, se comunique. Não se comunique através de compartilhar memória. Ao invés disso, compartilhe memória para se comunicar. Uma coisa daquelas meio, parece aquelas frases asiáticas, assim, acho que é haiku que chama, que é as frases que tu ouve não faz muito sentido, assim, né? Qual é o som de bater palma com uma mão só? Daí a gente fica lá pensando e tal. Olha só o que tá dizendo aqui. Concurrent programming in many environments is made difficult by the subtleties required to implement correct access to shared variables. Então, programar de maneira concorrente em muitos ambientes é difícil por causa das sutilezas necessárias para implementar o acesso compartilhado, o acesso às variáveis compartilhadas. Ou seja, você tem várias Go routines e elas vão acessar uma mesma variável. Isso vai dar zebra. Então, a linguagem Go, deixa eu ler isso aqui em inglês primeiro. Go encourages a different approach in which shared values are passed around on channels and in fact never actively shared by separate threads of execution. Ou seja, em Go a gente tem uma abordagem diferente. A gente compartilha, os valores que a gente quer compartilhar são passados de um lugar para o outro através de canais e esses valores nunca são compartilhados por duas coisas ao mesmo tempo. Ou seja, a gente tem um valor que está aqui e ele é passado por um canal para cá e ela nunca está nos dois lugares ao mesmo tempo. Isso é muito importante. A gente já vai ver como que isso pode dar errado. Only one Go routine has access to the value at any given time and data races cannot occur by design. Ou seja, somente uma Go routine tem acesso ao valor em qualquer dado momento e condições de corrida não podem acontecer por design. Como é que é? Por design? By design? Eu não sei traduzir isso aqui. Data races, condições de corrida não podem ocorrer por definição, porque a linguagem, utilizando canais, é impossível fazer uma condição de corrida. Então vamos ver o que é uma condição de corrida, o que é essa tão falada condição de corrida que eu tô xingando tanto aqui. Eu acho que tem na Wikipedia. Opa! Condição de corrida. Uma condição de corrida é uma falha num sistema ou processo em que o resultado do processo é inesperadamente dependente da sequência ou sincronia de outros eventos. Apesar de ser conhecido em português por condição de corrida, tá, aqui está falando de terminologia. Então talvez você já esteja entendendo o que está acontecendo. Tem aqui Aliás, tem outra coisa que tem que falar aqui que é yield, né? Então vamos falar de yield rapidinho. E daí a gente volta para lá. Nem fala aqui, né? Tá, então vou deixar isso para depois. Olha só, isso aqui é um exemplo de um race condition, uma condição de corrida. Então, imagina que eu tenho duas funções, duas Go functions, duas Go routines, elas são threads separadas, estão sendo executadas de maneira separada. Eu tenho que explicar o yield porque tem aqui, né? Tá. Seguinte, yield é quando, por exemplo, você tem lá o seu computador de 2005 que só tem um processador e você está executando o browser e o programa que toca música. E a cada fração de microsegundo lá, o processador alterna entre um processo e o outro, né? O browser e a música, o browser e a música. Claro, a música não fica picando porque isso acontece de uma maneira muito rápida, então você não percebe. Mas lá no processador ele está executando um pouquinho um programa, um pouquinho outro, um pouquinho um pouquinho outro. E esse momento em que, assim, eu executei um pouquinho desse programa,
quando chegou esse momento aqui em que eu vou trocar de execução, isso é o yield. É quando eu digo, tá, agora deu disso aqui, vamos para outra coisa. Aí eu executo isso aqui, chegou aqui, tá, agora deu disso aqui, vamos para outra coisa. A gente pega outra, aqui deu, vamos para outra e tal. Essa troca de processo se chama yield. E tem toda uma definição técnica e tal, se você tem interesse vai atrás, mas para os nossos fins aqui isso é o suficiente. Então suponhamos que a gente tem duas funções, e essas funções vão compartilhar uma variável. Então, duas funções separadas, sendo executadas de maneira concorrente, compartilhando um único valor de memória. Então eu vou pegar a minha primeira função, ela vai ler o valor da memória, que é 0, aí vai rolar um yield, porque né, ela é uma função longa, ou sei lá o que é. Ela não é uma função atômica que vai ser executada toda de uma vez só, ela vai ser executada em pedaços. Então aqui ocorre o yield, aí eu vou incrementar o valor dessa variável por 1 e vou salvar esse valor, então o valor da variável vai ser 1. Aqui a gente só está olhando para esse lado da minha conta. Aqui eu vou ler de novo o valor da variável, que é 1. Eu vou fazer um yield, porque a minha função, né, ela não pode ser executada toda de uma vez só. Aí aqui eu vou incrementar o valor dessa variável e vou gravar aquele valor lá, que é 2. Então está gravado 2. Agora, vamos fazer essa mesma historinha, mas do outro lado, do lado da outra função. Eu li um valor que é 0, eu fiz um yield, eu peguei aquele 0 e botei mais 1, então ficou 1, eu gravei aquele 1. Aí eu li um 1 de novo, eu fiz um yield, eu adicionei mais 1 e eu gravei 1. Tá, mas olha só, eu incrementei o valor da variável 4 vezes e o meu resultado foi 2. Como assim? Ou seja, o que está acontecendo? Eu li a variável, nisso a minha função parou de ser executada e foi ser executada a outra. Eu li a variável de novo. Daí eu incrementei um aqui, eu incrementei um aqui, os dois incrementos foram a partir do 0. Quando o que eu queria ter feito aqui, eu queria ter duas funções que cada uma incrementa a variável. Então, se cada uma incrementou 2 vezes, é porque eu queria que tivesse 4 aqui, eu não queria que tivesse 2. Né? Não tem motivo eu rodar duas funções para fazer uma coisa que uma função dá. Então, o que eu teria que ter feito aqui? Qual é o problema aqui? O problema é compartilhar essa variável entre duas funções. Isso é uma coisa que causa uma condição de corrida. E é por isso que a gente vai ver mutex, que é mutual exclusion, ou seja, exclusão mútua. O que quer dizer exclusão mútua? Quer dizer que eu vou ler essa variável e até eu gravar alguma coisa nela, deixa eu selecionar aqui. Eu vou ler a variável e até eu gravar o negócio e parar de usar essa variável vai ter uma trava de exclusão, ou seja, mais nada vai conseguir usar essa variável enquanto essa função estiver usando. Depois essa função aqui, ela vai fazer a mesma coisa, ela vai pegar a variável, vai travar a variável, só ela vai usar a variável, quando ela terminar de usar, aí ela vai liberar e daí outras coisas podem usar. O atomic é um negócio que é usado como... Ele é como se fosse um bloco de construção. Os mutexes são feitos com atomic. Então, é uma coisa que a gente pode usar. Só que ele é um pouco mais antiquado, assim. Não antiquado, mas ele é mais primitivo. Então, é uma coisa muito baixo nível, a gente não vai usar. O mutex pode ser utilizado, tem utilidades práticas. A gente vai utilizar para resolver isso aqui. Mas, em Go, o que a gente quer mesmo é utilizar canais. Então... A gente vai ver o mutex como é que funciona, a gente vai ver o atomic como é que funciona, porque são coisas que a gente tem que entender os conceitos e saber como é que é. Mas por fim a gente vai aprender canais e daí pra frente a gente vai usar canais o resto da vida. Porque Go foi feito com canais em mente, então é uma coisa que por padrão, por design funciona melhor. Então agora a gente vai pegar essa condição de corrida aqui e a gente vai executar ela na prática e ver como é que ela funciona no mundo real. Então, vamos lá e vejo vocês no próximo vídeo.